Olá pessoal, Gabriel Ferrari aqui, e no vídeo de hoje da nossa série de System Design, nós iremos discutir sobre como podemos criar o Pastebin. Para quem não conhece, este é o Pastebin. Basicamente, ele permite com que você salve o que ele chama de paste, que é basicamente um texto, e ao salvar esse texto, ele te dá uma URL com um identificador único semelhante a um encurtador de URL. Então, se eu vier aqui e, por exemplo, criar um paste que vai expirar em um ano e eu criar ele, é óbvio, eu não escrevi nada. Então, escrever aqui qualquer coisa, criar de novo e pronto. Como vocês podem ver, ele criou aqui o paste, que é basicamente o texto que eu salvei no servidor deles, junto com um identificador único semelhante ao identificador do encurtador de URL. Enfim, obviamente o Pastebin ele tem outras funcionalidades como notificações, a capacidade de fazer atualização e remoção de pastes, além de outras funcionalidades. Eu não irei cobrir isso, iremos cobrir a parte do core, que seria justamente a criação dos pastes e também alguns tipos diferentes de busca. Então, vamos para os requisitos funcionais. O sistema deve ter a capacidade de criar um paste, dado um usuário autenticado. Um usuário ele deve ter a capacidade de acessar pastes públicos, utilizando uma URL de busca, e ele não precisa estar autenticado, ou seja, quando eu vier aqui e procurar por exemplo, JavaScript, ele deve retornar uma busca paginada com quais pastes públicos possuem JavaScript em seu título. Ele deve ter a capacidade de acessar pastes públicos e não listados em URLs de busca com código, utilizando o Paste ID ou o código do paste, e você não precisa estar autenticado, que é basicamente, como eu disse, cada paste vai ter um identificador único, que nós podemos acessar utilizando a URL. Então, nós precisamos ter essa funcionalidade, que é na realidade a funcionalidade principal de busca do Pastebin, que é a utilização e o compartilhamento dessas URLs com identificador único. E é claro, nós precisamos dar a capacidade ao usuário de listar todos os pastes públicos, não listados e privados de determinado usuário autenticado. Então, se eu vier aqui, eu quero ver quais são os pastes que eu já criei. Então, eu posso vir aqui em My Pastebin e ele vai me dar todos os pastes que eu já criei. Então, esses são os nossos requisitos funcionais. De requisitos não funcionais, nós temos que a criação do paste ela deve ocorrer em até 500 milissegundos, a leitura de um paste deve ocorrer em até 100 milissegundos, teremos uma retenção de pastes de até um ano, pois quando vamos criar um paste, nós precisamos definir o seu tempo de expiração e nós podemos definir como nunca, ou então podemos definir um período de expiração de até um ano. Então, geralmente, os pastes eles vão ter um tempo de expiração de até um ano. Não iremos cobrir a parte de deleção, mas acho que é importante ter isso mapeado. E também a parte dos pastes, nós teremos que os pastes em média, eles terão em torno de 100 KB a 5 GB de tamanho. Esse limite não é necessariamente um limite que foi imposto pelo Pastebin, mas é um limite que foi imposto pela tecnologia que vamos utilizar, dado que nesta modelagem que eu vou demonstrar para vocês, estamos utilizando como provedor de nuvem a AWS. Indo para as estimativas de capacidade, o Pastebin ele é um sistema de leitura intensiva. Então vamos utilizar aqui um read-write ratio de 100 para 1. Então vamos ter 100 leituras para uma escrita. Então, colocando isso daqui em números, se tivermos 1 milhão de escritas por dia, teremos em torno de 100 milhões de leituras por dia.
e colocando isso em RPS, que são Requests per Second, teríamos em torno de 10 requisições por segundo na escrita, na criação de novos pastes e 1000 requisições na leitura. E em relação aos problemas que podemos enfrentar, por exemplo, o problema do aniversário, que nós já abordamos quando discutimos sobre como iríamos abordar o problema do encurtador de URL, que é basicamente como vamos ter uma URL com um identificador único, nós precisamos gerar esse identificador. E se pensarmos que nós criamos o nosso sistema agora, vamos pensar que vamos utilizar talvez o texto do paste que vamos criar para gerar um hash para criar esse identificador único. Esse identificador único, ele tem no máximo 8 caracteres e é em base 62. De início, pode até funcionar, porém, a utilização do conteúdo do paste pode gerar colisão na hora que formos calcular o hash. E essas colisões, conforme o sistema ele for sendo utilizado e a base de dados for sendo alimentada, vai gerar essas colisões. E daí, conforme mais dados formos acrescentando na nossa base de dados, maior a chance de colisão até que ela se torna incrivelmente alta e daí nós ultrapassamos as nossas constraints de tempo que estabelecemos nos nossos requisitos não funcionais. Então, esse é o problema do aniversário que nós vamos enfrentar e nós precisamos elaborar um jeito de criar os IDs de forma que a gente consiga evitar esse cenário de colisão. E é claro, nós temos também o tamanho dos pastes. Pode parecer tentador de início que você queira salvar o texto do seu paste em, por exemplo, uma coluna do banco de dados. Porém, as soluções de banco de dados elas possuem seus limites. No caso da nossa modelagem, nós estamos utilizando uma modelagem com o banco de dados Postgres. E o Postgres ele tem um limite de dados que você pode colocar numa coluna que é de até 1 GB. E sem falar que o Postgres ele tem um conceito que é chamado de páginas, que é justamente a quantidade, um bloco de registros que ele pode guardar que tem um tamanho fixo de 8 kilobytes. Se nós ultrapassarmos esse limite, o que acontece? O Postgres ele vai ter que armazenar 8 kilobytes de dados naquela página e vai ter que alocar outras páginas sucessivas para guardar o restante da informação caso ela ultrapasse esse tamanho de página de 8 kilobytes. E isso pode causar comportamentos estranhos no Postgres. Na verdade, não comportamentos estranhos, mas pode prejudicar a performance principalmente em cenários de leitura. Então, para resolver isso, nós precisamos criar um jeito de salvar o paste em outro lugar. E é claro, nós temos também a parte do zip bomb. O que acontece? Dependendo de como seu entrevistador ele guiar a entrevista, pode ser que ele fale que ele queira que os dados sejam comprimidos. E daí o que acontece? Ele quer que o upload e o download eles aconteçam de uma forma mais rápida e a melhor forma de lidar com isso é basicamente tornando o payload que vai ser trafegado na requisição menor. E com isso você vai fazer o quê? Você vai compactar, você vai comprimir os dados e enviar para o servidor. Só que se você mantiver, como eu disse, os limites, que aqui nós colocamos limites de 100 kilobytes a 5 gigas, se você mantiver, por exemplo, 5 gigas de limite, permitir que o usuário ele faça o upload de 5 gigas de arquivo comprimido, isso pode acarretar num cenário de vulnerabilidade que é a zip bomb, que daí quando ele for fazer o download daquele paste, ou não ele ou qualquer outra pessoa, ele vai acabar fazendo download não de 5 gigabytes, mas talvez de terabytes que vão ser descomprimidos na hora que fizerem o download. E isso pode acarretar em um cenário de denial of service na parte do cliente. Então,
nós precisamos também ter cuidado com esse cenário. Dado essas coisas que eu falei, então, quais tipos de implementação podem existir para satisfazer todas essas restrições? Vamos começar com a versão ingênua, que é justamente a que ignora totalmente os problemas, e daí nós vamos para uma versão que eu chamo de uma versão melhorada. Ela lida com esses dois primeiros problemas, e a terceira versão, que é uma versão recomendada, que daí ela lida também com o cenário de zip bomb com arquivos comprimidos. Então vamos lá. Na versão 1, que é justamente a versão ingênua, nós iremos salvar os pastes no banco de dados diretamente e eles não serão comprimidos por hora. Embora seja possível fazer isso, utilizando o exemplo do banco de dados Postgres, ele permite que a gente guarde até 1 GB de dados em uma coluna de uma tabela. Porém, isso vai causar problemas na parte de buscas, pois, como eu disse, o Postgres ele trabalha com o conceito de páginas, que são blocos de memória de 8 KB, para armazenar esses registros. E quando ultrapassamos esse limite, as buscas elas podem ficar pesadas, porque como eu disse, se a gente tivesse, por exemplo, 1 GB de dados que a gente vai guardar em uma coluna, o Postgres ele vai colocar um pedaço da informação em um bloco de página, vai colocar outros 8 KB em outro bloco de página até completar o 1 GB. Então, ao buscar aquela informação, ele não vai conseguir buscar olhando apenas uma página, ele vai ter que olhar múltiplas páginas e isso pode prejudicar a nossa performance, principalmente no cenário de leitura. Então, obviamente, nós não iremos trabalhar com essa versão. A versão melhorada, que daí sim ela dá conta tanto da parte do problema do aniversário como também do tamanho dos pastes. Então, nessa versão, ao invés de guardar o paste diretamente no banco de dados, iremos utilizar um serviço de Object Storage, que é basicamente, no caso do provedor de nuvem da AWS, é o serviço do S3, onde iremos armazenar o conteúdo dos pastes no S3 e o S3 ele vai nos dar um identificador que é justamente uma URL para o objeto que foi salvo. Então, quando a gente armazenar um paste no S3, ele vai nos retornar uma URL. Então, se a gente pedir para ele criar um paste no caso aqui seria um nome, que no caso vamos utilizar o identificador que foi criado. Vamos utilizar esse identificador que é, por exemplo, o A1, B2, C3, D4. Nós vamos receber uma URL, um identificador do S3, que seria basicamente esse daqui. Como, por exemplo, localhost 4566, paste bin bucket, paste final, A1, B2, C3, D4.txt, que é a extensão do arquivo. E é claro, uma coisa que eu não falei, mas que é muito importante, como eu disse, os pastes eles podem ter até 5 GB no caso se eles não forem comprimidos. Também é uma limitação se a gente trafegar esses 5 GB do paste para o nosso servidor. Então imaginem que nós vamos ter um tráfego com milhares de pessoas utilizando Pastebin e considerando que esses pastes eles podem ter sim esse tamanho de até 5 GB, imagina que se a gente fizesse isso daí trafegar no nosso servidor, a gente teria que carregar 5 GB de cada pessoa, de cada usuário na memória do nosso servidor para então transferir a informação ou de volta para o cliente ou então para o S3. Então, para fazer isso e impedir esse gargalo no nosso servidor, nós vamos utilizar um recurso do S3 que é as URLs pré-assinadas, onde a gente vai permitir que através de uma URL o cliente ele consiga fazer o upload como também o download diretamente no S3 e evitamos esse gargalo. Então, no desenho de arquitetura, nós temos aqui o nosso cliente, que pode ser um cliente web. Temos aqui o nosso servidor da API, que ele vai cuidar de criar a URL pré-assinada e salvar a URL do paste, assim como também a parte de leitura, onde daí a gente manda a URL para o cliente e através da URL ele faz o download do paste diretamente do S3. Primeiro, o problema do aniversário. O problema do aniversário vai ser justamente a solução clássica do encurtador de URL, que ao invés de utilizarmos talvez
o próprio paste e daí calcularmos o hash desses 8 caracteres em base 62 que representam o identificador único daquele paste, nós vamos criar eles previamente com um worker que vai disparar de tempos em tempos e vai criar uma quantidade X de identificadores. E quando precisarmos de um, nós simplesmente vamos lá e pegamos esse identificador que vai ficar guardado no Redis. Nós também teremos o banco de dados Postgres, que vamos salvar as informações do nosso paste, um Redis de cache, pois como teremos uma leitura intensiva, será interessante a gente guardar essas informações em um Redis de cache separado para não ficar batendo diretamente no Postgres a todo momento. E também nós teremos justamente a camada do S3 da Amazon, onde iremos guardar efetivamente o conteúdo dos nossos pastes e permitiremos que o cliente ele faça o upload e o download direto do S3. E então vamos para a versão 3, que é a versão recomendada, que ela também satisfaz o quesito da zip bomb. Ela permite, na verdade não que ela satisfaça a zip bomb, mas ela evita o cenário de zip bomb trabalhando com os arquivos do paste de forma comprimida. Então vamos lá. Nessa versão daqui, nós iremos explorar uma solução para melhorar a velocidade de upload e download dos pastes, justamente fornecendo a possibilidade do usuário comprimir o arquivo e então mandar para o S3. Na versão anterior, estávamos salvando o paste do jeito que ele tinha sido criado, sem compressão, porém, pastes muito grandes podem ter na faixa de megabytes e a operação pode se tornar lenta. Então, queremos melhorar a performance reduzindo a quantidade de dados que vai ser trafegado na rede, justamente utilizando a técnica de compressão ou zipando o conteúdo. Para isso, nós precisamos fazer algumas coisas. Primeiro, quem que vai zipar? O paste ele vai ser zipado do lado do cliente e então mandado para o servidor. Então, quem vai ficar responsável por zipar vai ser o nosso cliente web. Como vamos utilizar o S3, existem algumas coisas que vamos precisar fazer, como por exemplo, na versão sem a compressão, nós utilizaríamos a API PUT do S3, que é justamente ela que permite esse tráfego de até 5 GB para a criação de objetos. Porém, ela tem uma limitação, que da forma como ela foi construída, ela não permite a verificação do tamanho do conteúdo que está sendo enviado. Ele só consegue identificar só se por acaso a gente enviar alguma coisa que tenha, por exemplo, 10 GB e ele vai falhar porque ele não conseguiu escrever tudo aquilo lá. Só que isso é ruim, principalmente nesse cenário que estamos lidando com arquivos comprimidos. Então, para evitar isso, nós vamos trocar o verbo de put para post, onde o post do S3 ele é um multipart form data, que daí nós conseguimos fazer a checagem do tamanho do conteúdo que iremos passar para o S3. E também nós devemos ajustar o limite, não podemos deixar, como eu disse, 5 GB para arquivo comprimido, para daí, pois isso daí iria causar justamente o cenário da zip bomb. No caso do código que eu criei, que nós vamos analisar daqui a pouco, eu coloquei para até no máximo 128 kilobytes. Então, esse daí acabou sendo o limite que eu impus no meu código. Então, nós precisamos fazer isso para evitar o cenário de zip bomb. Mas é claro que em relação à parte arquitetural, o desenho ele continua o mesmo. Na prática, o que nós fizemos foi basicamente mudar a API do S3, que ao invés de utilizar o verbo put, vamos utilizar agora o verbo post para termos esse controle da quantidade de dados que vamos criar no S3. E em relação ao modelo de dados, nós vamos ter essa tabela daqui e, obviamente, vamos ter sim índices para serem utilizados para facilitar para ajudar na performance das buscas, porém, nós não vamos utilizar, por exemplo, particionamento. Por quê? Como eu disse, nós vamos ter que fazer algumas buscas, e elas podem ser pelo título do paste,
pelo código, que é justamente aquele código aquele identificador único de 8 caracteres do paste, e pelo User ID, que é o identificador do usuário para trazer todos os pastes daquele usuário. O que acontece? Imagina se a gente fizesse um particionamento pelo código, que é em base 62 e tem até 8 caracteres. Digamos que a gente criasse 100 partições desse código daí, utilizássemos um particionamento por hash. Só que isso até poderia ajudar no cenário que a gente fosse fazer as buscas só pelo código. Mas só que se eu fizesse a busca pelo ID do usuário? Como a tabela foi particionada pelo código e eu criei, por exemplo, 100 particionamentos, o ruim disso é que eu não vou ter o partition pruning, que é justamente procurar os dados apenas naquela partição. Caso eu fosse utilizar o endpoint para buscar todos os pages daquele usuário, eu vou ter que olhar todos os particionamentos para verificar se algum paste está atrelado àquele ID do usuário. Então a gente melhora a performance em um lado, mas só que daí complica de outro. A gente poderia até criar algum tipo de solução com a duplicação dos dados em uma outra tabela, mas só que eu achei muito complexo. Então eu decidi manter nessa abordagem de utilizar uma tabela, porém sem particionamento. Dado isso, vamos então para a parte divertida, que é justamente o código que eu criei, que ele satisfaz todos os requisitos funcionais estipulados aqui na nossa documentação. Então, se a gente vier aqui, este é o código do clone do Pastebin. É um código que eu fiz em Go. Basicamente, eu utilizei aqui Clean Architecture com um pouco de Screaming Architecture, que segue basicamente os padrões que eu tenho utilizado nos projetos. E basicamente, nós temos aqui a nossa entidade que representa o nosso paste. Eu tenho aqui os nossos repositórios, eu tenho esse paste repository, o paste URL repository. O paste repository, ele é o contrato que eu tenho dos pastes em relação ao Postgres, e o paste URL, ele é o contrato que eu tenho do paste em relação ao S3. Da nossa infraestrutura, como eu disse, vamos ter aqui uma camada de cache na parte de busca dos pastes. Do nosso repositório, eu estou utilizando o Gorn para que ele me ajude na criação das tabelas, então eu estou utilizando o RM Gorn para fazer essa gestão dos dados. E aqui eu tenho a criação da tabela dos pastes sem nenhum particionamento. E aqui eu crio os índices. Vamos criar um índice único para a parte do código do paste, ou seja, aquele código do paste ele é único, não pode ser duplicado. E vamos criar também índices de busca para a parte do user ID e também para a parte de procura do title. E daí nós temos a camada do controlador, que daí ele expõe os endpoints com a utilização dos casos de uso. Aqui nós vamos ter, por exemplo, para a criação do paste, nós vamos primeiro criar a pre-signed URL para disponibilizar para o usuário. Ele coloca as informações lá no S3 e depois que ele colocou as informações, ele acessou a pre-signed URL para fazer o upload. Daí ele vai para a parte da criação do paste com a URL retornada. Eu criei aqui também um request.http, caso vocês queiram testar as funcionalidades, principalmente a parte de login e a parte para salvar os pastes e também a parte de procura. Então, sem mais delongas, vamos então para os testes de performance, que aqui eu utilizei o K6 para fazer os testes de performance, tanto de upload quanto de download. E aqui nos testes, tanto do upload quanto do download, não é só utilizar a API. Aqui na parte do upload, eu tenho que criar a pre-signed URL, eu tenho que fazer o upload para o S3 e então fazer a criação. E a parte do download é parecido, pois eu preciso pegar o ID do paste e daí depois que ele me retornou as informações, eu preciso então fazer o download do conteúdo no S3. Dito isso,
Vamos então fazer os nossos testes, começando com o teste de upload. Eu já estou com a minha infraestrutura aqui rodando localmente, então eu tenho aqui o meu Docker e todos os serviços eles estão rodando. Então vamos lá, vamos primeiro fazer o teste do upload. E enquanto ele faz o upload, eu vou mostrar aqui, basicamente no nosso ambiente de desenvolvimento. Estamos utilizando o Go, o Go, que foi construído o projeto, estamos subindo a nossa API. Eu utilizo o Nginx como proxy reverso. Aqui eu estou utilizando também o PG Bouncer para fazer o controle das conexões ativas do Postgres. E também eu tenho aqui a utilização de dois bancos do Redis, um para salvar justamente os códigos únicos e outro que serve justamente para o cenário de cache, onde nós vamos ter cenários de leitura intensiva. Então, para não ficar batendo diretamente no Postgres a todo momento, nós criamos um cache com o Redis para pegar essas informações nesse cenário de leitura intensiva para evitar um round trip desnecessário ao banco. Muito bem, ele veio aqui e os testes e as restrições de tempo elas passaram. Se a gente vier aqui utilizando o request.http, se eu for listar os pastes, desculpa, o URL errada é essa daqui. Não, desculpa, é essa daqui. Pronto. Eu estava utilizando anteriormente, então vocês vão ver que na realidade já tem pastes pré-populados aqui. No total, temos em torno de 60 mil pastes que foram criados, não nessa interação. Nessa interação daqui, ele criou cerca de 11.928 pastes aos que já estavam aqui. Dito isso, vamos então para o cenário de download. Muito bem. Vamos então agora rodar o comando para ver como é que o download ele se comporta. Tivemos aqui não um erro, mas ele não conseguiu satisfazer a constraint onde a parte de getPaste ela deveria estar abaixo de 100 milissegundos. E também em relação à parte de iterações, nós conseguimos até 600 iterações por segundo. Na nossa modelagem do problema, estávamos falando que a leitura dos pastes deveriam estar abaixo de 100 milissegundos e também em estimativa de capacidades, vimos aqui que teríamos em torno de 1000 RPS. No caso aqui, atingimos um limite onde tínhamos 600 interações e mesmo assim atingimos um limite de 172 milissegundos no nosso P95. Eu vou rodar de novo apenas para ver se com os dados um pouco mais aquecidos isso daqui talvez melhore, mas só que também eu estou gravando vídeo e o meu computador ele não é exatamente muito potente. Vamos rodar de novo para tirar a prova. Muito bem. Então aqui na realidade a leitura ela acabou piorando. Tivemos um resultado de 277 milissegundos. Eu não vou rodar de novo, mas eu acredito que esse resultado aqui ele seja satisfatório. Com a implementação que a gente fez, a gente conseguiu 600 iterações por segundo, dado que na parte do download a gente está disparando 120 requisições a cada 0,2 segundos durante 1 minuto. E como eu disse, a minha máquina ela não é tão potente assim, e eu estou rodando toda uma infraestrutura onde eu estou rodando duas réplicas da nossa API, estou rodando o Nginx, dois bancos do Redis, além do Postgres, do PG Bouncer e também do Mini.io, que quem não conhece, eu só estou conseguindo fazer esse teste porque existe essa imagem daqui chamada
Mini.io, que é justamente a imagem do mini stack, que ele simula o ambiente da AWS na sua máquina. Então, esses foram os resultados. Eu acredito que sejam resultados, dado as condições, resultados satisfatórios. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela paciência, pela presença de vocês. Deixem o like e também deixem aqui nos comentários o que vocês gostaram e o que poderia melhorar. Conto muito com o engajamento de vocês. De novo, muito obrigado e até mais.